pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática, da Rede Municipal de Teresina. Essa aula é uma aula voltada para o 8º ano e nós vamos dar continuidade ao conteúdo de sequências recursivas que a gente estava vendo ainda desde a semana passada. Então, o conteúdo que nós vamos trabalhar dessa vez agora aqui vai ser escrever uma expressão algébrica que representa uma regularidade, certo? Anteriormente, a gente viu ali sequências que tinham uma regularidade e um padrão. Agora nós vamos pegar essas sequências aí e nós vamos atrelar essa sequência a uma expressão algébrica que generaliza toda essa sequência. Ou seja, eu vou pegar essa expressão, né, e eu posso formar toda a sequência através dessa expressão. Então nós vamos aprender a escrever uma expressão algébrica que representa uma regularidade. Certo? Então, nós vamos primeiramente observar as sequências de padrão repetitivo. Nesse caso aqui, ó, nós temos aqui 5, 8, 11, 14, assim sucessivamente. Agora, nós já vimos na semana passada, nas aulas passadas anteriores, o que é sequência recursiva e não recursiva. Na opinião de vocês, essa sequência aqui é uma sequência recursiva ou não? Aí nós podemos analisar. Professor, o primeiro termo aí é o número 5. O segundo termo é o número 8. Só que para eu chegar do número 5 para o número 8, eu somei 3 unidades. Beleza, então 5 mais 3 igual a 8. Depois do 8, o terceiro termo já vai ser o 11. Só que do 8 para o 11, eu também somei 3 unidades. Do 11 para o 14, novamente, eu somei 3 unidades. Então, se você analisar, existe um padrão repetitivo. Como assim um padrão repetitivo? O padrão é que, esse padrão repetitivo é que o termo da frente sempre vai ser o termo anterior somando 3 unidades. Só que esse tipo de sequência é uma sequência que a gente chama ela de infinita. Sempre vai ter um termo posterior ao anterior. Vamos supor, eu quero saber qual o milésimo termo. Sempre depois do milésimo termo vai ter o milésimo primeiro. Então, é uma sequência infinita, nunca tem fim. Então, como falei para vocês, o termo é igual ao termo anterior mais 3. Então, se você analisar, o primeiro termo vai ser sempre 5 e os próximos termos sempre vai ser a soma, somando 3. 5 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Por quê? 5 mais 3 é 8. Né? 5 mais 3 é 8, mais 3 é 11, mais 3 é 14. Essa reticência aqui significa que é uma sequência infinita, não tem fim. Então, para generalizar, nós vamos falar que essa sequência aqui ela vai ter N termos. Então, o total aí, o 5 mais 3 até o último 3 lá, eu não sei quantos termos tem, vai ser N termos. Só que se eu retirar o 5, a partir do primeiro 3 ali, eu vou ter N termos tirando o primeiro termo, ou seja, N menos 1 termos. Aí, Então, a partir do primeiro 3 ali até o último, eu vou ter N menos 1 termos. Eu vou ter todos os termos tirando o primeiro termo, que é o número 5. Agora ficou fácil, por quê? Porque como eu estou tendo aí N menos 1 termos iguais a 3, para eu calcular uma expressão algébrica, basta eu pegar 3 vezes N menos 1 mais o termo que eu retirei, que é quem? Que é 5. Então, 3 vezes N dá 3N, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Mais 5, 3N menos 3 mais 5, isso aqui é igual a 3N mais 2. Então, observe que a minha expressão algébrica que representa aqui para mim essa sequência de padrão repetitivo, a expressão algébrica vai ser 3N mais 2. Vamos ver. Lembrando, pessoal, que esse N bem aqui, ele é um número natural, ele pertence aos números naturais, só que esse N, ele é ou igual a 1, ou seja, sempre vai começar pelo 1.
Então, vamos supor bem que n igual a 1, isso aqui equivale ao primeiro termo. Então, vai ficar, o primeiro termo vai ser 3 vezes 1 mais 2. Primeiro faz a multiplicação. 3 mais 2 é igual a 5. Olha, o primeiro termo realmente é 5. Beleza? Vamos ver aqui o termo que vocês podem ver. N igual a 4, que no caso vai ser o quarto termo. N igual a 4 vai ficar 3 vezes 4 mais 2, ou seja, primeiro faz a multiplicação, 12 mais 2, que aqui é igual a 14. Aí, ó, o quarto termo é realmente 14. Então, se eu quiser saber qual é o, sei lá, o centésimo termo, basta no lugar desse n eu colocar o número 100. 3 vezes 100, 300. Mais 2, 302. Ou seja, o centésimo termo seria o número 302. E aí você consegue calcular qualquer termo, qualquer posição aí que você queira calcular. Nós vamos fazer questões mais adiante nessa parte aí também, beleza? Vamos ver que essa mesma sequência, só que nós vamos ver agora através aqui de um mapa mental, certo? Então, nós temos aqui 5. Para chegar no 8, eu peguei esse 5 e somei 3. Isso aqui você já sabe, eu falei para vocês, ó. Para chegar no 11, eu peguei o 8, que é o termo anterior, e somei 3. Mas o 8, ele é 5 mais 3 mais 3. Então, o 11 também vai ser 5 mais 3 mais 3. O 14 é 11 mais 3, só que o 11, ele é 5 mais 3 mais 3. Então, eu vou somar mais uma vez aí o valor, o número 3, certo? Então, o que a gente ganha com isso? Que a gente vai pegar 5 mais 3 vezes a quantidade de 3 que a gente vai ter somando ali, menos 1. Só que a quantidade desse 3 que a gente tem somando, né, essa quantidade de 3 que ele diz aqui, ó, ele vai ser exatamente o n. Ó. Então, vai ser 3 vezes n menos 1. Então, a gente consegue chegar que a fórmula que a gente pode calcular essa sequência aí realmente é 5 mais 3 vezes n menos 1, certo? Então aqui vai ficar 5 mais 3 vezes n dá 3n, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então aqui vai ficar igual a 3n, 5 menos 3 dá 2, 3n mais 2. É exatamente a fórmula que nós acabamos de ver anteriormente, beleza? Então, vamos aqui para alguns exercícios. O exercício número 1 diz assim, ó. Tiago recebe uma mesada de R$20 por mês e quer guardá-la por um período de 2 anos para comprar alguns objetos. Ele já poupou a quantia de R$100 em meses anteriores. Complete a tabela a seguir com os valores que Tiago terá até o 10º mês, poupando o valor total de sua mesada. Então, beleza. Mantendo o mesmo padrão, qual valor ele terá no 18º mês? E qual valor ele terá no final de 2 anos? Beleza. Beleza. Então, nós vamos completar aqui da forma que nós conseguimos ver aqui. Ó. Observe o seguinte, ó. De 120 para 140, ele somou 20 unidades. Aí nós vamos pegar outros 2 consecutivos, ó, de 220 para 240, ele também somou 20 unidades. Então, isso quer dizer o que para a gente? Que cada mês desse daqui, ele foi somando 20 unidades. 20 unidades. Beleza. Então, aqui no 3º mês, ele teria 160, no 4º mês, 180, no 5º mês, 200, no 6º, 220, no 7º, 240, no 8º, 260, no 9º, 280 e no 10º, 300. O que ele pede na questão? No 18º mês. A gente não vai ficar fazendo isso aqui até o 18º mês, não, tá? A gente já sabe que o padrão que se repete aqui é de 20 em 20, então nós vamos tentar fazer aqui a expressão algébrica que represente essa sequência aqui da maneira que nós vimos aí no exemplo
no conteúdo que a gente passou para vocês. Então, o nosso primeiro valor é 120. Como a gente pode ver aqui, essa é a sequência, tá? Ó. O primeiro é 120. O segundo termo, eu vou somar 20, tá 140. Depois eu vou somar mais 20, 160. E assim sucessivamente, eu sempre vou ficar somando 20. Como esse padrão aqui, repetível, ele é um padrão infinito, eu sei que ele sempre vai somar 20, beleza? Infinitamente. Só que é o seguinte, ó, a quantidade total de termos que eu tenho aqui, eu vou chamar que eu tenho N termos, tá? Eu tenho N termos. Se eu tirar o primeiro termo, vai ficar contando a partir desse primeiro 20 aqui, ó. E se eu fizer isso daqui, vai dar N-1 termos. Por que N-1? Porque eu estou retirando apenas o primeiro termo. Se eu tenho um N termos e estou retirando o primeiro termo, eu vou permanecer com N termos menos 1, certo? Só que essa parte de N termos menos 1, todos esses termos são iguais a 20. Então eu vou estar somando 20 mais 20 mais 20 mais 20. Você sabe que se você estiver somando 20 mais 20 mais 20, isso aqui é a mesma coisa de ser, ó, 1, 2, 3, 3 vezes 20. Então, se você estiver somando 20 mais 20 mais 20 mais 20, N menos 1 termo sendo somados, significa que você vai ter um total de 20 vezes N menos 1 termo. Só que você vai somar o primeiro termo, que o primeiro termo é quem? 120. Então, aqui, ó, 20 vezes N dá 20N. 20 vezes menos 1 dá menos 20. Isso vai somar aqui com mais 120. Então, aqui vai ficar 20N menos 120, ou menos 20 mais 120 dá mais 100. Então, essa daqui é a nossa expressão algébrica para para fazer essa sequência aí. Para ter essa sequência aí. Lembrando, pessoal, que esse nosso N bem aqui, ele vai pertencer aos naturais não nulos. Ou seja, os números naturais contados a partir do 1. 1, 2, 3, 4, beleza? Como o primeiro termo aqui, ó, é 120, ó. Então, basta trocar o N por 1, ó. 20 vezes 1 dá 20, mais 100, 120. Assim sucessivamente. Como ele pede pra gente, na questão, vou separar bem com um espaçozinho para fazer aqui, ó. Ele pede pra gente o 18º termo, a gente vai ter 20 vezes 18 mais 100. 20 vezes 18 vai dar 360, mais 100, 460. Beleza. Só que ele também faz uma outra pergunta. Qual valor ele terá ao final de 2 anos? Pessoal, 2 anos... 2 anos é equivalente, né? É equivalente a 24 meses. Então, basta você substituir no lugar do N ali, você colocar 24. Então, 20 vezes 24 vai dar 480, mais 100, nós temos aí que no final de 2 anos ele terá guardado aí R$580 naquele mês. Beleza? Então, é basicamente isso aí que nós devemos fazer nesse nosso primeiro exercício. Beleza? O segundo exercício diz o seguinte: Zezinho vende sorvetes na Praia do Queimado, para a empresa Doce Gelado. E o valor que recebe diariamente depende de suas vendas. Ele recebe uma ajuda de custo diária de R$10, independente de ter vendido ou não sorvetes. Além disso, recebe 50 centavos por cada sorvete vendido. Complete a tabela abaixo com os valores ganhos para a venda de até 8 sorvetes. Então, se ele ganha 50 centavos por cada sorvete vendido, se ele vender aqui 3 sorvetes, ele vai ganhar R$1,50. Mas os R$10 ele vai ganhar. Se ele vender ou não, ele vai ganhar. Então, 10 mais 1,50, R$11,50. Então, aqui o nosso padrão aqui, ó,
sempre vai ser somando 0,50. Então, o quarto mês vai ser 12, porque se ele vender 4, ele ganha R$2, mas independentemente se ele vender ou não, ele ganha 10. Então, 10 mais 2, 12. No quinto mês, 12,50. Perdão, mês não, aqui é a quantidade de sorvete, né? No sexto sorvete, R$13. Se ele vender 7 sorvetes, ele vai ter R$13,50. E o oitavo, 14 sorvetes. Então, nós completamos a tabela. E aí ele vai perguntar qual é a parte variável do valor que ele ganha diariamente. E qual é a parte fixa? Descreva uma expressão que possa representar o valor que ele ganhará diariamente de acordo com suas vendas. Em certo dia, ele recebeu um total de R$35,50. Nesse caso, quantos sorvetes ele vendeu? Beleza. Então, se você observar, se ele vender um sorvete, ele vai ganhar R$10,50. No outro, ele vai ganhar 11. Então, vai sempre somar mais 0,50, 0,50, até um total aqui que é infinito. Se ele vender muito sorvete, ele vai continuar ganhando mais 50 centavos por cada sorvete vendido. Aqui no caso, vai ficar o seguinte, ó. O total aqui que eu vou ter aqui, vou colocar aqui para cima aqui, ó. Eu vou ter N, e retirando o primeiro termo, eu vou ter N menos 1. Termos, no caso, né? Então, aqui eu vou ter o seguinte, vou ter 0,50 vezes N menos 1, mais 10,50. Então, fazendo aqui a distributividade, nós vamos ter o quê? 0,50 vezes N, menos 0,50, mais 10,50. Mais 10,50. Então, eu vou ficar com 0,50N mais 10. Essa daqui é a nossa expressão algébrica. Então, ele falou assim, descreva uma expressão que possa representar o valor que ele ganhará diariamente de acordo com suas vendas. Então, essa é a expressão. 0,50 mais 10. Qual é a parte, na primeira pergunta lá, qual a parte variável? A parte variável é 0,50. Vou botar aqui em cima, aqui, ó. Parte variável. É o que? É 0,50. Por quê? Porque esse valor vai depender de quantos sorvetes ele vender, certo? Se ele vender um sorvete, ele vai ganhar 0,50. Se ele vender 2 sorvetes, ele vai ganhar 0,50 mais 0,50, que é R$1. Se ele vender 10 sorvetes, ele vai ganhar 10 vezes essa parte variável de 0,50. E ele pergunta, qual a parte fixa? A parte fixa vai ser 10. Vai ser o valor 10, né? Não precisa nem botar assim, 0,00, não. Vai ser 10. Por que vai ser 10? Porque a própria questão diz pra gente aqui anteriormente, ó, ele recebe uma ajuda de custo diária de R$10, independente de ter vendido ou não sorvetes. Então, se ele vender ou não, ele sempre vai ter essa parte fixa. O certo é que se ele não vender nenhum sorvete, ele está com R$10, mas se ele vender qualquer quantidade de sorvete, ele vai ter esses R$10 mais 50 centavos por cada sorvete vendido. Então, ele fala que em certo dia ele recebeu um total de R$35,50. Nesse caso, quantos sorvetes ele vendeu? Então, nós vamos calcular assim, ó, 35,50 vai ser igual a 0,50N mais 10. Então, nós vamos ter que 0,50N vai ser igual a 35,50 menos 10, que vai ser igual a 25,50. Então, aqui a gente vai ter que nosso N vai ser igual a 25,50 dividido por 0,50. Como o número de casas decimais aí nesse caso são iguais, nós podemos retirar as vírgulas, vai ficar
2.550 dividido por 50. Posso cortar esse zero com esse zero. Daqui a gente calcula aí que N é igual a 51. Ou seja, naquele dia lá, ele vendeu 51 sorvetes. Então, ele vendeu 51 sorvetes. Então, ele recebeu aí R$10 da parte fixa, mais R$25,50 dos 51 sorvetes que ele conseguiu vender. Beleza? Então, vamos aqui para o nosso terceiro exercício. O terceiro exercício diz o seguinte: observe essa sequência de figuras. Ela segue uma regra e o desafio é descobrir como ela foi formada. Essa sequência ela é recursiva? Determine uma expressão algébrica para representar essa expressão. Quantos quadrinhos tem a 18ª figura? Então, beleza. A primeira figura aqui, pessoal, eu vou ter nela aqui 2 quadrinhos, certo? Primeira figura, 2 quadrinhos. A segunda eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu já vou ter aqui na segunda 5 quadrinhos. Na terceira figura eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu já vou ter 8 figuras. 8 quadrinhos no caso, né? E na quarta figura eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui eu já vou ter 11 quadrinhos. Então, vamos botar aqui na outra página aqui, ó. A minha sequência que eu tenho aqui é o seguinte: a primeira figura eu vou ter 2 quadrinhos, a segunda eu vou ter 5, a terceira eu vou ter 8 e a outra eu vou ter 11. A pergunta é, essa sequência ela é recursiva? Vamos ver. Do 2, começa aqui pelo 2. O 5, eu posso escrever ele como sendo 2 mais 3. O 8, eu também posso escrever ela como sendo 5 mais 3. Só que o 5, ela é 2 mais 3. Aí, somo o outro 3 aqui. O 11, ele é 8 mais 3. Só que o 8, ó, é 2 mais 3 mais 3. Então, vai ficar 2 mais 3, que é o 8. Eu vou somar 3. Olha aí. É uma sequência recursiva? Sim, é uma sequência recursiva. Por quê? O termo posterior depende do termo anterior. Então, sempre vai ser o termo que eu quero calcular, sempre vai ser o anterior somado com 3. Beleza. Então, eu já posso até aqui ver qual é a expressão algébrica que representa essa figura. Ó. Eu tenho aqui 2 mais 3 mais 3. Nós sempre vamos fazer dessa forma aqui, beleza? Ó. Podendo ter infinitos termos. Como eu não sei a quantidade de termos, o total aqui vai ser N termos. Só que os termos que são iguais é a partir do segundo. Ó. E se eu retirar o primeiro termo, eu vou ter aqui N menos 1 termos. Se o total era N e eu retirei 1, vou ter N menos 1 termos. Então, eu vou ter ali, ó. O que se repete é o 3? Não, então vai ficar 3 que multiplica N menos 1, e eu vou somar com o primeiro termo, que no caso aqui é 2. Então, observa aqui, ó, 3 vezes N dá 3N, 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais 2. Ou seja, 3N menos 1 vai ser aí uma expressão algébrica que representa essa sequência, ó. 3 vezes 1 dá 3, menos 1 dá 2. Olha o primeiro termo aqui, ó. O segundo termo, 3 vezes 2 dá 6, menos 1 dá 5. Olha aí o segundo termo. Terceiro termo, 3 vezes 3 dá 9, 9 menos 1 dá 8. Olha aí o 8 aqui, ó. E o quarto termo, 3 vezes 4 dá 12, 12 menos 1 dá 11. Olha aí o quarto termo. Beleza? Então, vamos ver aqui... Ele pergunta quantos quadrinhos tem a 18ª figura. Então, ó, aqui é a expressão algébrica, né, que nós calculamos. A 18ª figura terá 2 pontos, 3N menos 1. Só que no lugar do N nós vamos colocar 18. 3 vezes 18 menos 1.
Então, vamos calcular aqui, ó, 18 vezes 3, certo? Ó, 3 vezes 8 dá 24, bota 4 unidades aqui, sobe 2 dezenas. 3 vezes uma dezena dá 3 dezenas, somado com 2 dezenas, ele vai ficar 5. 5 dezenas e 4 unidades, ou seja, o número 54. Só que se eu te pegar aqui, ó, 54 menos uma unidade, nós vamos ter aqui 53, ou seja, na 18ª figura, nós teremos aí 53 quadrinhos, beleza? Vamos aqui, então, agora para o nosso quarto exercício. O quarto exercício diz o seguinte, ó. As figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete. Então, a primeira figura para n igual a 1, nós temos aqui 3 palitos, né? Para n igual a 2, nós vamos ter 5 palitos. N igual a 3, nós vamos ter 7 palitos. N igual a 4, nós vamos ter, aí no caso, 9 palitos. Beleza. Mantendo essa disposição, qual é a expressão algébrica que representa o número de palitos P em função da ordem N? Então, nós temos aqui, ó, que o P, no caso aqui eu vou ver realmente aqui a ordem primeiro, ó. De 3 para 5 eu somei 2 unidades. De 5 para 7 do mesmo jeito. E do 7 para o 9 da mesma forma. Então vai ficar sempre assim, ó. Primeiro 3, aí mais 2, mais 2, mais 2. Vou colocar o reticênciazinho aqui e mais 2. Eu sei que aqui eu vou ter infinitos termos, então eu vou chamar aqui de N termos. Como eu vou pegar só os termos iguais, a partir do segundo termo são termos iguais. Então aqui vai ficar N menos 1 termos. Então eu vou ter o seguinte, ó, que o P, a quantidade P de palitos, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2 vezes N menos 1 somado com 3. Então o P aqui vai ser igual a quanto? Ó? 2 vezes N dá 2N, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 3. Então, a quantidade de palitos vai ser igual a 2N somado com uma unidade. 2N mais 1. Se você ver aí, ó, 2 no N igual a 1, ó, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 é 3. Então, na primeira figura eu tenho 3 palitos. Na quarta figura, 2 vezes N, 2 vezes 4, são 8, mais 1, 9. Então, na quarta figura, eu tenho 9 palitos. Então, a expressão algébrica que representa essa sequência aí é P igual a 2N mais 1. Beleza, pessoal? Então, nessa aula, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês, tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.